Estimado, antes de nós irmos ao livro, que é realmente o objeto do nosso programa, esse assunto seminário me chamou a atenção. Você é seminarista durante 12 anos e você diz, de boca cheia aqui no intervalo, Neri, foi um grande aprendizado da minha vida. E foi. Imagina você, um cidadão que sai com 10 anos de idade, lá do Mirim-Doce, da Volta Grande, de onde eu sou. 4º ano primário e fui para a 5ª série estudar numa cidade que era Salete, mas não num lugar qualquer. Eu fui internado, eu fiquei dentro de um seminário de padres alemães. E esses padres da Congregação do Espírito Santo, uma congregação muito respeitada, eram remanescentes da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, quando eu fiquei no seminário, tem 2 em Salete, quem conhece, tem o seminário da Praça, que a gente chama, depois o Catone lá, tem esse assunto hoje lá do zoológico, abandonado, uma pena aquilo, né? Uma pena abandonado. É uma tristeza isso, né? Que era inclusive seminarista, esse Catone também era seminarista, né? Um pouco né? antes que eu chegasse, ele já tinha saído. E depois eu fui seminarista lá em cima, no alto do morro, onde tem a configuração das estátuas de Nossa Senhora da Salete. Os dois eram. Os dois eram. Começou lá em cima com o Padre Eduardo, que, aliás, está fazendo 102 anos agora, tem uma homenagem em Taió agora que vão fazer no mês de junho, a Câmara está fazendo o lançamento do livro do Padre Eduardo. Esse assunto vai te interessar também, esqueci de comentar. Ele está em Taió? O Padre Eduardo é falecido, o lançamento do livro vai ser feito na Câmara de Taió, exatamente. Nós vamos tratar disso aí, você vai gostar. Conversar na Fiorello, uma grande personalidade, o professor Fiorello está fazendo isso. Professor Fiorello, sei quem é. E o Padre Eduardo é que idealizou esse seminário no alto do morro, que tinha um andar a mais e tal, enfim. Mas lá em cima, esses padres compraram da diocese de Joinville, então, e o Dom Tito foi o primeiro diretor lá. O Padre Tito que foi patrocinado pelo Padre Eduardo. Isso é contado no livro e tal, né? Então, lá em cima nesse seminário, os padres alemães, quando chegaram de lá, eles compraram da diocese e instalaram o seminário lá, mas não deu muito certo, porque tinha problema de água, de abastecimento, enfim. Acabaram, e com o dinheiro da diocese do Rio do Sul, da venda do seminário lá em cima, no morro de Salete, foi feito o seminário em Taió, da diocese de Rio do Sul, que está lá hoje. Que está até lá. Está até lá hoje. E como os padres não conseguiram fazer aquela ideia inicial no seminário do morro, construíram um novo, buscaram mais recursos e fizeram esse no centro da praça de Salete. Então eles fizeram 2, compraram um e fizeram outro. Então você estudou nos 2? Nos 2. E lá em cima, então, eu encontrei com padres alemães remanescentes da Segunda Guerra Mundial. Extraordinário, o conhecimento deles, a erudição. Um padre suíço, por exemplo, o padre Zezão, que tinha conhecimentos vastíssimos, né? Para você foi uma escola de vida fantástica. Extraordinário. A vivência, a formação do caráter. Por que isso mudou tanto que hoje não existe mais essa busca? As famílias encaminhavam os filhos para o seminário. Isso mudou muito, claro que mudou muito. E em Rio do Oeste, Rio do Sul, Ituporanga e tal, porque as congregações têm a missão, são missionários, né? Então eles vão em áreas que são áreas ainda de desbravamento, de início de colonização. Essa era a formatação das congregações. E hoje nós não vemos mais, os seminários estão fechando nesse aspecto. Mas os diocesanos permanecem. Né? A Igreja Católica, então, mudou muito? Eu acredito que sim. Caminhou por um outro caminho, talvez não era o... E passou por uma série de dificuldades ao longo da história, são 2000 anos aí, e a igreja se mantém firme, sólida, e ela se depurou. E esse Papa novo que está aí vai ser o cara da história. O Papa Chico. O Chico. Esse aí. O Chico. Vai ser Você acha que esse vai transformar e vai conseguir dar uma reviravolta? Tenho convicção disso. Tenho convicção. Você vivenciou isso, eu só queria para matar essa charada, que eu acho importante. Maravilha. Estimado, e esse livro aqui? O segundo turno das eleições brasileiras, que você tanto defende, que todas as cidades do Brasil deveriam ter 2 turnos, primeiro e segundo turno. Por que você defendeu essa tese? Escreveu esse livro, li ele todo, maravilhoso. Você tem muita razão nas suas colocações, mas eu quero que você detalhe isso. Vendo esse livro aqui agora, ele não é o objeto do meu curso de Direito, da graduação. Eu fiz esse livro quando eu estava fazendo a pós-graduação pela FURB. E eu quero fazer aqui um reconhecimento público a uma pessoa que foi maravilhosa na idealização desse assunto aqui, que é a doutora Sandra
Zimmer, esposa do juiz, do Dr. doutor Edson Edson. Zimmer, A nosso doutora vizinho. Sandra Está aqui no livro, né? está aqui no uma livro. um agradecimento a ela. Hoje é coordenadora do curso de Direito da Unidade agora, fiquei muito encantado em saber disso e fico imaginando o tanto que ela sofreu para me convencer a mudar determinados procedimentos aqui. E isso eu só pude fazer do mais adiante. E hoje, em Buenos Aires, eu posso ver que vou mudar isso aqui. Já tem, inclusive, uma tradução em espanhol, vou fazer o lançamento lá. Em Buenos Aires? Lá em Buenos Aires, falei com o diretor da universidade lá. Porque ele não vai se limitar ao segundo turno das eleições. Isso aqui vai falar sobre a vontade da maioria. Essa era a visão da doutora Sandra. E eu não conseguia entender isso quando estava na graduação. E por isso, talvez, os colegas dela de banca, quando eu defendi a tese, me judiaram bastante sobre esse assunto, porque não tinha muita literatura, é um assunto pouco abordado e por isso foi de difícil construção dessa tese. Da tese. Tecnicamente, diz assim. O Brasil, e isso foi em 2008, esse aqui é Sim, publicado... publicado em 2012. É publicado agora pela Usina das Letras do Rio de Janeiro. Esse levantamento é em cima das eleições de 2008. 2008. Né? Eu vi aqui no livro. Então, em 2008, nós fizemos todo aquele trabalho de pesquisa. O Brasil tinha, então, 5.565 municípios. Eu vou repetir, 5.565 municípios. O segundo turno das eleições aplica-se apenas às cidades que têm mais de 200 mil eleitores. Aqui, nós iniciamos a nossa angústia. Vamos ao artigo 14 da Constituição Federal. Esses 200 mil eleitores de cada cidade, isso dava o quê? 70, 80 municípios no Aí Brasil? é que está. O artigo 14 da Constituição Federal fala do voto. Isso aqui não é um assunto eleitoral, é um assunto constitucional. Constitucional. Não vamos Da confundir Carta as Magna, coisas. Vamos deixar bem claro. Embora o assunto seja eleitoral, enfim, Mas tá na trata das Constituição. eleições, eu estou discutindo a questão artigo. constitucional. Então, a Constituição, que no artigo 14 fala que o voto é único, é secreto, é igualitário, essas coisas todas aí que diz lá na Constituição, podemos ver o artigo. Mais adiante, no artigo 29 da Constituição Federal, fala assim: nas cidades com mais de 200 mil eleitores, onde um dos candidatos não tiver a soma de todos os adversários juntos ou a metade mais um dos votos, Seria a maioria. haverá um segundo turno com os dois mais votados. De 5.565 municípios, apenas em 2008, 77 estão na condição de ter segundo turno. Mas por que o segundo turno? Porque estamos relativizando a maioria, a vontade da maioria. Eu venho lá de Mirim Doce, lá nós tivemos 3 candidatos a prefeito recentemente. Lá em Itaió, onde eu votei nas últimas eleições todas, tivemos 3 candidatos. Se você pega qualquer um desses municípios, da grande esmagadora maioria, capitais estaduais do Brasil não têm 200 mil eleitores, apenas algumas cidades, você vê que é muito pequeno o número de cidades que são abrigadas nesse quociente dos 200 mil eleitores. O que isso reflete? Pelo seguinte, quando você não tem segundo turno, existem eleições em países que não há segundo turno. Muitos países não há segundo turno de eleição. Quando você tem o segundo turno, você garante a vontade da maioria. Não sendo assim, a se manter o ordenamento jurídico atual, é colocado como prefeito, é dito que elegeu-se o prefeito da cidade, simplesmente aquele que foi o mais votado. Mas que não teve a maioria dos votos. Não teve a maioria. Se tiver só 2, tem a maioria. Mas se tiver 3, se tiver 4, se tiver 5, se tiver 6 candidatos, é possível, numa hipótese, que um candidato com apenas 28, 30% dos votos seja o mais votado e esse é declarado empossado legitimamente o prefeito. Porque a Constituição Federal assim diz. No seu artigo 14. No 14, ela trata do voto apenas. Mas ela só estabelece isso No 29. no 29, o segundo turno. Então, nós não estamos falando do segundo turno em si, mas sobre a vontade da maioria. Essa é a essência. A essência é que, se não tiver a vontade a maioria dos votos, ele não poderia ser o prefeito. Vamos deixar bem claro. Essa é a tese que eu estou abordando lá em Buenos Aires, onde nós não estamos agora fixando no ordenamento jurídico brasileiro, mas numa configuração global, universal. E aí você começa a compreender essas questões internacionais, como, por exemplo,
a formação de países, como essa questão toda que você tem na Espanha, dos Países Bascos, o ETA, na Irlanda, você tem a questão dos paquistaneses, dos curdos, dos cossacos, você tem toda essa questão do pessoal do Canadá que quer se separar, enfim, os palestinos, a questão palestina é tá aí evidente. muito claro, evidente. A vontade, vamos dizer assim, você aborda o princípio da autodeterminação dos povos e a vontade da maioria daquele povo. Aí você tem conceito de nação, povo, língua, você tem que ter isso, que a doutora Sandra me exigia e falava, mas você está saindo fora. E te cobrava muito. Hoje eu vejo quanto que ela sofreu, então eu quero aqui fazer essa contrição aqui à doutora Sandra e dizer que eu agradeço muito a orientação que me foi dada e que hoje eu posso aplicar isso lá e que encantou assim a universidade, que já pediu para fazer o lançamento lá, e inclusive fazer a tradução em espanhol que está sendo feito. Lá em Buenos Aires. Está sendo feito aqui pelo Jonathan, que é filho do Zeca, que foi prefeito de Itaió lá. O Zeca Guetem. A Luceni está morando aqui. Mora aqui, conheço, estimado. O Jonathan está iniciando a tradução. E agora eu preciso então fazer uma modificação na formatação, porque não posso ficar na Constituição Federal Brasileira, mas levar isso também numa configuração mundial. Mas aqui no Brasil nós precisamos atacar isso, porque o Congresso está discutindo agora. A reforma política. A reforma política, está discutindo sempre. Eles brigam por tanta emenda constitucional, por tanta PEC, querem fazer com que o Ministério Público e a Polícia Civil tenham os mesmos caminhos. Querem fazer agora que o Supremo Tribunal Federal seja subordinado aos parlamentares que foram caçados e que estão lá dentro e que foram condenados. Olha só que lambança, estimado. Na verdade, essa discussão sobre a intromissão, como é considerada, do STF no Congresso Nacional e o bloqueio que o Congresso Nacional faz em relação a essa interferência, há aí uma discussão um pouco maior. Claro que não é uma corrente política que diz, olha, não é possível que um ministro possa tomar uma decisão, ele sozinho, né, e interferir no andamento processual, no andamento de produção legislativa do Congresso. Então, isso deve ser melhor discutido, e é uma questão realmente bastante polêmica. Doutrinadores se dividem, né, nas várias áreas, mas não deixa de ser interessante. Até porque quem entrou com esse pedido foi um deputado do Partido dos Trabalhadores, do qual tiveram vários condenados do mensalão e que acho que tem que dar uma fisgada agora no Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo uma retaliação. E os caras que deviam estar, que estão condenados, claro que tem recurso, Sim. por isso não transitou em julgado, por isso que estão ainda livres, mas estão lá, assumiram cadeiras, os caras do deputado João Paulo, deputado Genuíno, estão lá, belo e formoso, com diárias, com casa, com carro, com apartamento, aquela coisa, que às vezes, como diz um amigo meu aqui do Sul, Oswaldo Germer, que foi vereador, presidente da Câmara de Vereadores, dá vontade, estimado, de gumitar ele. Assim. Pois é. Falar em diário é meio perigoso, que aqui na Serra deu um problema aí, né? Aqui na Serra... depois nós vamos falar dos vereadores, está aqui, estimado. Deu problema aí. Deu problema. Mas o segundo turno das eleições, que é o assunto do livro. Que é o assunto do livro. O segundo turno é uma coisa que precisa ser relativizada, porque você faz diferenciação de brasileiros. Você tem em cidades, na maioria das cidades não acontece a vontade da maioria, ou ela não é garantida, a não ser quando ocorre apenas candidatura única ou apenas 2 candidatos. E aí, sim, você tem a maioria que votou num dos 2. Mas tendo 3, 4, corre-se o risco de ser votado, simplesmente o mais votado e não ter a maioria. Eu faço a sugestão de quem está vendo o programa que procure buscar esse livro, que aqui tem muitos exemplos, que o candidato não teve a maioria. Sim, e foi o prefeito da cidade sem ter a maioria durante 4 anos. Há 6 anos, o caso do Itaió. Itaió chegou a ser 6 anos, né? O seu João Machado. O seu João Machado foi o segundo mais votado. Tem aqui, tem no livro. Então o Chico Odebrecht foi o candidato mais votado, mas o seu João Machado foi o segundo. Juntou os seus votos do Rubens Fontanive, somou a legenda. Porque tinha aquela legenda de 2 partidos. Somou a legenda. É verdade. Então aí fizeram a posse legítima, porque essa era a regra. A soma dava. Era a regra. Mas ele, como prefeito, não teve a maioria. Então ele não tinha, exatamente. Aí está mais um caso onde não acontece a maioria. Então a regra eleitoral foi mudando e graças à Constituição de 88, nós tivemos, assim, uma coisa mais estável.
Aconteceu ainda nas eleições anteriores uma série de modificações na véspera da eleição, mas hoje está pacificado uma série de coisas. A mudança dos partidos, o impedimento que tem, a vedação, a criação de novos partidos, que há aqui um abuso. Você nomeia aqui no seu livro a quantidade de partidos que a gente acaba não acompanhando, e como não é um estudioso da matéria, e você estudou muito em função do livro, e tem hora, como diz aquele meu amigo, dá vontade de gomitar nele. Porque o que tem de partido político, o que tem de partido que está esperando a autorização, que estão coletando assinaturas para buscar aquele dinheirinho do fundo partidário, para fazer as negociatas, estimadice que dá nojo, para fazer negociatas, para negociar, para levantar um dinheirinho, para fazer as lambanças na vida política brasileira. Isso que dá nojo. O que nós temos que analisar no Brasil é o caráter nacional dos partidos. Nós formamos aqui, nós estamos em 4, 5 aqui, formamos um partido agora. Formamos um partido agora, ganhamos um registro nacional e o cara lá do Acre acaba ingressando nesse partido lá. Nós não temos vínculo, compromisso, nada, ideologia, nada, nenhuma. Então agora, essa legislação que está sendo atacada agora, está começando a modificar isso. Está se começando a pensar em colocar vedações de manutenção do partido em evidência. A existência do partido parece que precisa ficar atrelada a voto. Tem que ter o Partido Nacional um percentual de voto nos estados. Tem que ter o registro do diretório regional se tiver um percentual de voto nos municípios daquele estado. E para que o partido tenha o registro no município, ele tem que ter voto na eleição. Então há aí um princípio, não sei se de osmose, ou que nomes vai se dar a isso, em que vai se depurando. Se essa questão for melhor estudada, com técnica e livre dessas paixões de hoje, então talvez isso possa mudar. Mas me parece difícil, porque há um fisiologismo complicado. Estimado, mas se esses partidos têm